próxima... Falar como Mário Covas, com a bochecha bem cheia. Tá bom. Bem, companheiros da imprensa, companheiros e companheiras do governo, essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 o barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Eu só queria dizer para vocês uma coisa interessante para reavivar a memória do povo brasileiro através da caneta de vocês ou do celular de vocês. Nós tínhamos resolvido essa questão nuclear do Irã em 2010, quando o Brasil e Turquia, num acordo com o governo iraniano, resolveu a utilização de urânio para fins pacíficos. Foi feito um acordo e que, lamentavelmente, depois do acordo feito, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã, porque nós éramos um país considerado do terceiro mundo e ter feito um acordo que eles não tinham conseguido fazer há 20 anos era descabido. Então, não aceitaram o acordo. Depois de algum tempo, foi feito o acordo, pior do que o acordo que nós tínhamos feito, e agora a invasão ao Irã é por conta da possibilidade da construção de armas nucleares, coisa que poderia ter sido resolvida há muito tempo atrás. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, sabe, que vai fazer com que o governo brasileiro extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, sabe, da exportação do petróleo, para garantir subvenção, para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Depois o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Marto vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados que podem reduzir o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. Essa é a intenção dessa coletiva. Eu quero agora assinar o meu decreto aqui para deixar os meus ministros falarem. Então, primeiramente, o presidente vai assinar o decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização.
disse novamente o quê? Valoriza zerar. Então, decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. A partir da assinatura do presidente, PIS e COFINS, que é os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, está zerado no Brasil. O presidente assina agora o decreto 12.876, que institui medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil. Por fim, o presidente assina medida provisória de número 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. MP 340, que institui 1340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. Gostaria de passar a palavra agora ao ministro da Economia, Fernando. Em primeiro lugar, é preciso salientar que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra, né, que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em relação aos demais países. O Brasil é um credor líquido internacional, nós não temos dívida externa, as nossas reservas garantem um colchão importante de segurança para o Brasil em circunstâncias como essa. O Brasil tem segurança alimentar, o Brasil tem segurança energética e, nesse particular, a nossa conta petróleo é superavitária há muito tempo, como vocês sabem. A Petrobras continua aumentando a sua produção, o Brasil é o quinto maior produtor de petróleo hoje e exporta uma quantidade substancial de petróleo, né? Uma parte do nosso superávit comercial vem da exportação de óleo. O que nós procuramos fazer com isso? Primeira providência, né, que está na nossa alçada, foi zerar a alíquota de PIS/COFINS sobre o diesel, uma vez que o preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia, ele está ainda dentro da política de preços da Petrobras. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou Genésio Adolfo e vocês puderam observar, puderam ver todo o trabalho do governo federal para que essa guerra insana do Trump invadindo o Irã, ou tentando invadir o Irã, que não é fácil, que não vai produzir
subpreço aqui, sobrepreço no nosso petróleo. Tudo sendo feito para que não aconteça altas aqui no petróleo, na nossa gasolina especialmente, e no óleo diesel também, e até na falta desses combustíveis. Então o governo federal está preocupado, está fazendo ações para que isso não ocorra. Vocês devem ter visto bem, observaram bem as falas, né? E aí está ali, ó, medidas para reduzir o impacto sobre o diesel aqui no Brasil. Tudo por causa dessa guerra insana produzida pelo alaranjado americano. Ó, o alaranjado americano, norte-americano. Então, é isso. Nós não estamos fazendo crítica a ninguém. Pelo contrário, estamos mostrando o que está sendo feito no Brasil, um país soberano, um país democrático, um país de paz. Aqui não tem guerra e não vai ter guerra. Então, esses são os projetos já de imediato, de pronto, feito pelo nosso governo federal, o governo Lula, para que não ocorra, né, não tenha impacto nenhum da guerra que está sendo realizada, porque aquilo é invenção, não precisa, ela é insana, a guerra que o Trump está fazendo contra o Irã. E agora vai desistir, porque o Irã não é fraco. O Irã não é fraco. O Irã não vai se dobrar tão fácil, não. Então, ele que desista. Se lá tem o Ayatollah, o Trump vai atolar. Então, tem que cuidar. Então, só para vocês terem uma ideia do que o Brasil está sendo, aqui no Brasil já está sendo, não é, produzidas medidas para reduzir pelo menos o impacto do que essa guerra está produzindo lá fora, não é? Preço do barril do petróleo aumentando, já estava bastante superado isso, mas essas coisas acontecem. Então, ao invés de ficar criticando, nós estamos mostrando as verdades. Isso aqui não é fake news. Isso aqui são medidas anunciadas pelo governo federal no Gov Agora. Está lá, ó, gov.br, ao vivo. Grande abraço a todos e a todas. Fiquem bem, o Brasil não vai quebrar. O Brasil continua resistindo a todas as intempéries do mundo. O Brasil continua crescendo, melhorando o nível de vida, melhorando o salário do trabalhador, não é? Isentando imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é uma grande coisa, é um grande ganho para o trabalhador, e vamos juntos nessa luta. Dê o seu like, dê o seu joinha aí, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.